A paz do Senhor, crianças, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical? Bom, hoje a nossa lição é a lição de número 2, Eliseu, o discípulo de Elias. Se encontra lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, e também lá no livro de 2 Reis, capítulo 2. Vamos lá, abra a sua Bíblia. Reis fica lá, 1 e 2 Reis fica entre depois de Samuel e antes de Crônicas, tá bom? Lá no Antigo Testamento. Bom, gente, olha, vamos recordar primeiro de Elias. Lembra de Elias, o que a gente falou da aula passada? Aquele que fez um altar e o Senhor mandou fogo do céu e consumiu o que estava ali naquele altar? Então, lembra dele? Ele era um profeta, muito usado por Deus. E Deus usou também para falar com o povo ali, para que o povo parasse de adorar outros deuses e adorasse somente ao Senhor. Mas o rei, lembra do rei Acabe? Aquele rei Acabe queria matar todo mundo. E o Senhor conseguiu livrar, o Senhor livrou não só Elias da morte, mas também livrou outras 7.000 pessoas que também não adoraram a Baal, não beijaram os pés de Baal, não adoraram a outros deuses. Então o Senhor livrou eles também. E depois que o Senhor livrou eles da morte, o Senhor mandou que Elias fosse para um outro lugar, depois do deserto, para ungir 2 pessoas para serem rei e para ungir também alguém que estaria no lugar de Elias, um sucessor de Elias. E esse alguém era Eliseu, é o que a gente vai falar sobre hoje. Eliseu, olha, deixa eu ver se eu consigo. Ó, Eliseu, depois eu mostro a fotinho dele. Vamos colocar aqui na lição de número 2. Fica perto do Rio de Jordão e perto do Monte Nebo, por ali. Nossa lição de hoje. Bom, gente, olha, o Senhor mandou Elias ir, né, lá ungir o Eliseu, e Eliseu, ele trabalhava com a sua família dele era de agricultores, trabalhavam com plantações, não é mesmo? E lá, quando Eliseu estava lá trabalhando, de repente surge quem? Surge Elias. Elias pegou a sua capa e jogou em cima de Eliseu. Vou botar uma imagem aí para vocês verem. Quando Elias jogou a capa em cima de Eliseu, Eliseu já entendeu que aquilo era a unção, que Elias estava derramando a unção sobre Eliseu para que Eliseu pudesse também ser profeta usada por Deus. Eliseu então entendeu a mensagem e falou para Elias: deixa eu só me despedir dos meus pais. Se despediu dos pais dele e acompanhou Elias. E Eliseu, ele estava sempre com Elias, aprendendo tudo que Elias podia ensinar para ele. Ele agora ia ser o discípulo de Elias. Ele seria um mensageiro de Deus. Os profetas, os mensageiros de Deus, os profetas, eram usados para trazer a mensagem de Deus para o povo. Trazer mensagem de paz e também mensagens para o povo se consertar. Mensagens dizendo que o povo tinha que parar de servir outros deuses, não é mesmo? Mensagens de conserto e mensagens de paz. E eles iam para muitos lugares. E Eliseu sempre acompanhava Elias. E ele servia Elias em todas as coisas. Elias precisava de alguma coisa, Eliseu ia lá e ajudava, servia ele. Então Eliseu aprendia e servia Elias. Nós devemos ser como Eliseu, nós devemos estar dispostos a ajudar as pessoas, dispostos a ajudar as pessoas dentro da igreja, dentro de casa, onde quer que nós formos. Nós temos que ajudar as pessoas e aprender com os mais velhos. Assim como Elias ensinou para Eliseu e Eliseu aprendeu com alguém mais velho, nós também temos que aprender com os mais velhos, aqueles que têm mais experiência na fé. E aí nós temos que servir, ajudar uns aos outros e aprender cada dia mais. Bom, depois disso, depois que Eliseu continuou ajudando Elias em todos os lugares por onde ia, o ministério de Elias já estava chegando ao fim, já estava acabando já o ministério de Elias. E o Senhor já tinha avisado a Elias que já estava chegando o fim e que Elias ia ser levado ao céu. Quer ver?
Vamos lá ler em Segunda Reis, segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 1, diz assim, olha, acompanhe. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Então eles foram juntos, tá? Porque eles já sabiam que estava chegando o tempo final de Elias e que o Senhor levaria Elias para o céu. Então Elias não ia morrer. O Senhor ia pegar ele e ia levar para o céu. Vamos lá ver o que aconteceu depois disso? Então Eliseu falou: olha, eu vou junto com você. Elias falou: pode ficar aqui, ó. Aí Eliseu falou assim: não, eu vou junto com o senhor. Onde quer que o senhor for, eu vou. Eu vou junto. E aí eles foram indo, até que chegaram na beira do Rio Jordão. E aí Elias tirou a capa, enrolou a capa e tocou na água. Quando Elias tocou na água, a água do rio abriu. E aí eles passaram ali, ó, no meio do rio, o rio seco. Quando eles chegaram do outro lado, Elias falou assim: tudo bem, Eliseu, então me peça algo aí. O que você quer que eu te dê, Eliseu? E aí Eliseu pediu algo muito importante, um pedido maravilhoso. O que será que você pediria, hein? Se alguém te falasse assim, olha, pode pedir qualquer coisa, o que você pediria? Vamos ver o que Eliseu pediu? Está escrito lá, ó, em 2 Reis 2, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Eliseu estava reconhecendo que ele era como se fosse um filho. Eliseu não era filho de Elias, mas era como se fosse. Ele estava pedindo uma herança. E que herança era essa? Ele queria uma porção dobrada do Espírito do Senhor sobre a vida dele. Ele queria que, assim como o Senhor tinha usado Elias, que o Senhor continuasse usando também Eliseu na obra dele. Por quê? Eliseu sabia que por ele mesmo ele não ia conseguir trabalhar, ele não ia conseguir levar a mensagem de Deus para o povo se ele não tivesse sobre ele o mesmo Espírito que estava sobre Elias, o Espírito do Senhor. Então ele sabia que ele não ia conseguir converter aquelas pessoas ruins se ele tivesse sozinho. Ele precisava do Espírito do Senhor sobre ele. Ele reconheceu que precisava disso. E também ele pediu que Elias concedesse isso a ele, né? Que tivesse porção dobrada, para que ele pudesse enfrentar todos os desafios que ele iria enfrentar. Aí Eliseu falou assim: olha, dura coisa pediste, hein? Difícil isso, achou um pedido muito difícil. Mas Elias disse assim: olha, se você me ver quando o Senhor me levar para o céu, se você conseguir ver, então é a certeza de que o Senhor concederá o desejo do teu coração. Se você me vê, Eliseu, subindo aos céus, é porque o Senhor vai te dar a porção dobrada do Espírito dele. Será que isso aconteceu? Será que Eliseu conseguiu ver a hora que Elias subiu ao céu? E aí eles continuaram conversando lá do outro lado do Rio Jordão, quando de repente surge uma carruagem de fogo que separou os dois e pegou Elias num redemoinho. Vou ver se eu coloco a imagem para vocês aí, ó. Pegou Elias num redemoinho, levou ao céu e Eliseu pôde ver. Então, se Eliseu pôde ver, significa que o Senhor tinha concedido a Eliseu a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Então, quando Elias subiu ao céu, ele deixou a capa dele cair. E quando ele deixou a capa dele cair, Eliseu pegou aquela capa. E lembra que ele estava do outro lado do rio? Eliseu pegou aquela capa, enrolou a capa, tocou no Rio Jordão de novo. E olha só o que ele falou. Vamos lá ler, ó.
E disse assim, ó, lá no versículo 14, diz assim, ó, tomou o manto que Elias deixara cair, feriu as águas e disse, feriu as águas, tocou nas águas e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram e passaram de um lado para o outro, e Eliseu passou no meio do Rio Jordão. Então lembra que primeiro, quem abriu primeiro para passar? Foi Eliseu ou foi Elias? Foi Elias. E na volta, Eliseu pegou a capa e fez a mesma coisa. Isso foi um sinal de que o Senhor estava com Eliseu da mesma forma que estava com Elias. E aí tinha outros discípulos de Elias, porque não andava só Elias e Eliseu junto, andavam muitas outras pessoas também. Só que eles não acompanharam Elias até o final, mas eles ficaram para trás. Quando eles viram que Eliseu tinha passado pelas águas sozinho, eles perceberam que o Senhor também estava com Eliseu. Quer ver? Versículo 15, capítulo 2 do 2 Reis, versículo 15, diz assim, ó. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Eles reconheceram que o Senhor também estava com Eliseu, da mesma forma que estava com Elias. E Eliseu foi muito usado pelo Senhor, ele fez muitos milagres através do Espírito de Deus que estava sobre ele. Ele fez até mais milagres do que Elias. Ele teve realmente uma porção dobrada. E ele não pediu porção dobrada porque ele queria ser mais forte ou ter mais riquezas. Não, ele só queria ter a porção dobrada para poder fazer o que Deus tinha mandado. Deus já tinha escolhido ele para ser o sucessor de Elias. Então ele precisava da porção dobrada do Senhor para poder realizar todas aquelas tarefas que iam ser muito difíceis. Eliseu foi muito usado pelo Senhor. E assim como Eliseu, a gente tem que servir dentro da igreja, servir dentro de casa, servir na escola, sempre servir aos outros e aprender com os mais velhos, aprender com os outros a servir ao Senhor, né? Assim como Eliseu aprendeu com Elias. Nós precisamos ser dedicados ao serviço do Senhor, assim como Eliseu também foi, tá bom? Então é isso, a mensagem de hoje. E eu quero que vocês fechem seus olhos e orem junto comigo. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigada por essa lição, Senhor. Muito obrigada por aprender, Senhor, juntamente com esses alunos que estão ouvindo, Senhor, a Tua palavra, Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem falado conosco e tem nos abençoado. Que possamos, Senhor, ser como Eliseu. Que possamos aprender a servir uns aos outros com responsabilidade, dedicação e aprender com os mais velhos, com os outros, a Te servir melhor, Senhor, para que possamos nos capacitar cada vez mais para trabalhar na Sua obra. Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. Continue com essas crianças, continue com as suas famílias, continue comigo, Senhor, nos abençoando, Senhor, nos capacitando cada dia mais. Só isso que te peço, te agradeço por tudo que tens feito em nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Um beijo. Até a próxima aula. Eu espero que vocês façam o exercício que eu vou deixar no link aqui da descrição. E até a próxima. Tchau. Fiquem com Deus. Beijo.